Que bom que nós podemos estar aqui, mais um culto, adorando o nome do Senhor, ouvindo Sua palavra, Sua voz, sendo ministrados pela Sua presença. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. É um salmo muito conhecido, até pelas pessoas que não frequentam a igreja, né? Mas eu creio que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração com esse salmo. Vamos nos colocar em pé. Queria pedir para você fechar os teus olhos mais uma vez. Agradecer a Deus que você está aqui, porque é um privilégio estarmos aqui. Com certeza, muitas pessoas que estão em lugares que nós não gostaríamos de estar, talvez num leito de hospital, enfermas, e que o coração delas queima por estar na igreja, com os irmãos, né, nos países onde os cristãos são perseguidos, que não podem estar reunidos. O coração dessas pessoas queima por poderem estar em comunhão e nós podemos. Então agradeça ao Senhor por isso. Jesus, nós somos gratos, Senhor, porque é um privilégio estar aqui. É um privilégio estarmos aqui com as portas abertas, sem ninguém nos vigiando, Senhor. É um privilégio estarmos aqui com saúde para poder te adorar, termos o nosso corpo bom, talvez precisando de um toque de cura do Senhor, mas estamos bem, estamos em condições de estar aqui, estamos em condições de te adorar, estamos em condições de nos assentar, ouvir sua palavra e sermos ministrados por ti. Enquanto tantas pessoas talvez não tenham essa oportunidade, esse privilégio, nós somos gratos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor estaria no meio do seu povo. Onde 2 ou 3 se reunissem no seu nome, o Senhor estaria. E nós cremos que o Senhor está aqui, sentimos a sua presença neste lugar. E sabemos que aonde o Senhor está, algo acontece, Senhor. Não tem a ver conosco, mas tem a ver contigo, com a sua glória, com a sua fidelidade, Senhor. Nós nos humilhamos na sua presença, reconhecendo que nada podemos, que nada temos de nós, Pai, e que dependemos do Senhor para falar conosco nessa noite, para quebrantar o nosso coração, para nos apontar as mudanças que precisamos. Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, que possamos sair daqui edificados, renovados, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então o Salmo 91. Eu vou estar lendo na revista atualizada, mas muitas versões existem, né? E tem versões muito boas, mas eu vou estar usando a revista atualizada. E fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei.
Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então, irmãos, nós vamos caminhar nesse salmo nessa noite pelos versículos, entendendo algumas coisas. Eu lembro que uma vez eu li ele, pode se assentar, irmãos, e eu vi assim algumas coisas que me chamaram a atenção, algumas palavrinhas ali, que nós temos a proteção do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor, e nós não precisamos fazer nada porque Deus é um Deus que protege, que cuida, que livra. Mas existem algumas coisas, algumas palavrinhas chaves aqui nesse salmo que me chamaram a atenção, que são algumas atitudes que nós devemos ter para que nós possamos desfrutar de uma proteção e de uma segurança muito, muito poderosa. Nosso Deus continua sendo o mesmo, protetor, o Deus que guarda, que livra, mas a nossa posição nele, a nossa dependência dele, dessa proteção e desse cuidado, depende de algumas atitudes nossas. Então, ali no versículo 1, ele vai trazer o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, essa palavrinha habita, né, é uma palavra que significa habitar, morar, permanecer e casar. Então, é uma palavra que indica uma relação próxima e constante. Traz a aliança e a intimidade entre Deus e o seu povo. Então, o que é habitar nesse esconderijo? É a nós habitar na sua presença. É mais do que nós virmos à igreja, de nós estarmos aqui 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, habitar na presença de Deus significa nós viver, nós permanecer. Assim como nós moramos na nossa casa. É o lugar onde nós habitamos, é o lugar do nosso esconderijo, onde nós vamos quando saímos da escola, do trabalho, para onde nós vamos? Para a nossa casa, a nossa morada, a nossa habitação. E é isso que o Senhor quer ser para nós. Ele quer que nós tenhamos nele esse lugar, essa habitação, né? É como ali ele também traz o sentido de casar. Casar é estar junto, né? Casar é quando o homem e a mulher eles deixam a casa dos pais e vão morar no mesmo lugar. E eles não moram ali 2 vezes na semana. Não, é 24 horas, é 7 dias. É para sempre, né? Segundo a palavra. Então, esse casar é estar junto, é estar próximo, é estar unido. Então, nós precisamos fazer do Senhor a nossa habitação, a nossa morada. Estarmos conscientes da sua presença. Porque 24 horas por dia nós estamos nesse lugar, nessa presença. Mas muitas vezes nós não temos essa consciência. Achamos que aqui chegamos, entramos na presença. É claro que é algo diferente quando nós nos reunimos como povo de Deus em adoração. Né? O Espírito Santo está aqui se movendo, é diferente, mas nós temos que saber que quando nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na roda de amigos, no meio dos nossos parentes, com a nossa família, nós estamos na presença dele. É isso que esse versículo está nos chamando a estar, a ter essa consciência, que em qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos que estar na presença dele. É uma atitude nossa, é uma escolha nossa, habitar na sua presença. Não é uma visita, né? Como se fosse algo que eu vou algumas vezes nesse lugar, ganho um refrigério e aí eu saio desse lugar. Não é isso que essa palavra significa. Ela significa uma morada, uma habitação, é um lugar que eu estou sempre, que eu não saio nunca. Amém? E aí ele fala que habita nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Né? Ele traz alguns nomes do Senhor, né? O Elion, que significa o mais alto, que traz, né, a revelação ali da soberania, da posição exaltada sobre tudo, sobre todos, que é essa palavra, né, o Altíssimo. Então é um privilégio que nós temos, não habitamos no esconderijo de qualquer pessoa, mas nós habitamos no esconderijo daquele que é
o maior, o mais alto, o mais grande, o mais exaltado, o soberano sobre todas as coisas. Amém? Nesse Deus poderoso. E ali ele fala, e descansa à sombra do Onipotente. Descansar é descansar, né? Algumas versões elas trazem passar a noite, né? Então ele traz ali o sentido de nós permanecer, de nós fazer uma parada. Como é renovador quando nós deitamos e acordamos no outro dia depois de uma noite boa de sono, né? Então esse descanso, é isso que o Senhor quer. Esse descanso que revigora, que renova. E aonde que nós encontramos esse descanso? A sombra do Onipotente. Então a sombra na Bíblia, ela é usada muitas vezes, né, comparando com a proteção divina. Assim como a sombra física, né, num dia de sol, de calor, como é bom você estar andando na rua, você acha uma sombra. Aí dá um alívio, aquela sombra. Assim é o Senhor sobre nós, né? A sombra de Deus nos protege do mal e nos guarda debaixo da sua graça e misericórdia. Então, descansar na sombra do Deus onipotente, que é o Deus todo-poderoso, o Shaddai, é isso, é nós receber esse renovo, esse refrigério, esse vigor que vem de nós estar nesse lugar, descansando nesse lugar. Né? Então, esse primeiro versículo, ele traz essa condição de habitar e descansar na presença do Senhor. Né? Deus não é um Deus distante, mas Ele é um Pai amoroso que nos oferece abrigo e proteção. Aí no versículo 2, continuando ali, ele fala: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Algumas versões trazem, pode dizer ao Senhor. Né? Então, esse diz também é uma palavra que me chamou a atenção. É algo que depende de mim. Eu falar, eu dizer ao Senhor. Então, ele traz aqui a importância da comunicação com Deus, de nós conversar, de nós falar com Ele. Né? Ele traz aqui a questão de nós ter um relacionamento com o Senhor. Dizer ao Senhor, falar com Ele. E o que eu falo? Eu digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele repete 3 vezes aqui a palavrinha meu, trazendo para nós aqui a importância de ser algo pessoal, né? Deus é o meu refúgio, é a minha. O baluarte é a mesma coisa que fortaleza. É o lugar onde eles construíam, né, no tempo antigo, aquelas fortalezas, um lugar onde o inimigo não conseguia chegar, não conseguia vencer aquilo, era muito forte, tinha muitas coisas ali de defesa, era impossível o inimigo chegar naquela fortaleza. E Deus é isso para nós, é esse lugar onde nós estamos escondidos e o inimigo não pode chegar, não pode tocar, né? E aí ele traz ali no final, Deus meu, em quem confio. Trazendo a questão de ser um relacionamento pessoal, né? Não é o Deus do meu pai e da minha mãe, o Deus dos meus pastores, é o meu Deus. É o meu Deus, é pessoal. E é o meu Deus em quem eu confio, em quem eu coloco a minha confiança, em quem, né, eu coloco a minha fé. Amém? Então vamos continuando agora no versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então aqui ele traz o livramento do Senhor da peste perniciosa, que é na questão física, né? E o laço do passarinheiro, ele está relacionado a situações negativas que representam perigo, tramas malignas, ataques demoníacos, ciladas do diabo. São perigos invisíveis. É aquela coisa que o caçador faz que o passarinho não vê. Quando ele vê, ele já caiu. E o diabo faz isso para nós. E aí são perigos invisíveis, são tentações, armadilhas espirituais e emocionais que podem nos levar a cair. Então esse versículo, ele fala da proteção do Senhor em várias dimensões, não só no nosso físico,
no nosso corpo, né, nos livrando da peste, mas ele explicando aqui sobre o laço do passarinheiro, é o Senhor nos guardando também na área espiritual e emocional, de situações que podem nos fazer cair. Amém? O versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, cobrir com as penas, ele representa proteção e refúgio, né? Como aquele pássaro, né? Podemos imaginar uma águia. Ela estende aquelas asas e ali embaixo os filhotes estão seguros, né? O Senhor faz essa comparação conosco para trazer sobre nós essa segurança. A sua verdade é pavês e escudo. O que é pavês? O escudo, a gente sabe, aquela coisa redonda, né, que o soldado usa para se defender. E o pavês, ele é um escudo também, mas é um escudo diferente. Ele é um escudo grande e retangular, que ele protege o corpo inteiro do soldado, né? O redondo, ele precisa escolher qual parte que ele vai se defender, mas esse pavês, ele é grandão, ele é retangular e ele protege o corpo inteiro. Quando o soldado está na batalha, ele pode proteger o corpo inteiro com esse pavês. E quem que maneja o escudo? É o Senhor que fica com o escudo na nossa frente? É nós que seguramos, né? Então nós somos os soldados que estamos aqui nesse mundo, nessa batalha. E nós temos que manejar esse escudo, esse pavês. E o que é esse escudo? É a verdade. Então nós temos que usar as palavras verdadeiras do Senhor para nos defender contra as mentiras do diabo, que o tempo todo ele lança contra nós, né? São ataques mentais, ataques que às vezes é o diabo mesmo que buzina no nosso ouvido, às vezes são pessoas ao nosso redor, situações, mentiras que ele lança sobre quem nós somos, sobre quem ele é. O diabo lança sobre quem Deus é, colocando dúvidas, muitas vezes, no coração das pessoas, sobre a grandeza do Senhor. E aí nós vamos nos defender dessas mentiras usando a verdade. A verdade está nas nossas mãos. Nós temos a verdade. Ela está aqui, né? E nós precisamos conhecê-la e sempre que vier alguma mentira do inimigo contra nós, nós conhecemos a verdade para nos defender dessas mentiras. Amém? Então, continuando agora, do versículo 5 até o 8, ele vai trazer ali: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então aqui ele fala sobre grandes perigos, né? Perigos reais, situações de pestilência, de desastres, de guerras, coisas graves que podem acontecer. Mas ele exalta aqui a segurança que nós temos no Senhor. A segurança que nós temos por ter Deus como nosso refúgio e fortaleza. Né? Mesmo os perigos sendo grandes, sendo reais, existem, nós temos no Senhor a nossa confiança. E a nossa confiança nele tem que ser maior do que essas dificuldades que são tão grandes, do que esses problemas que são tão grandes, né? E ele fala para que nós não vamos viver assustados, né? Não te assustarás. Então nós poderemos viver em paz quando nós estiver nesse lugar, nesse esconderijo do Altíssimo, né? Quando nós estiver morando nesse lugar, nós viveremos em paz. Nós não teremos que viver com medo ou assustados. Então, esses versículos falam, né, que nós temos em Deus a nossa segurança. Continuando, já estamos no 9. O 9, ele fala: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então traz aqui mais duas coisas que nós temos que fazer. Dizer. Dizer é como no versículo 2 que nós já falamos, né? Dizer é conversar, é a relação de comunhão com Deus.
o relacionamento com Ele. Nós podemos dizer o quê? Que Ele é o nosso refúgio. Nós podemos também lembrar, falando sobre dizer, né? Sobre o poder das nossas palavras. A importância de nós declarar a verdade do Senhor. Né? Nós podemos pegar esse texto e declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Né? Eu faço isso, coloco o nome lá. Né? O Felipe, o Benjamin, o Josué e a Eliane habitam no esconderijo do Altíssimo. E vai declarando, vai colocando o nome ali dos seus familiares, vai colocando o nome ali e declarando, porque a palavra é poderosa, ela é verdadeira. E você declarando ela, você está cobrindo a tua casa com a palavra do Senhor, com a verdade da palavra do Senhor. Então, pois disseste, né, falar, dizer que o Senhor é o meu refúgio. E o próximo, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, o próximo ponto é fazer. Né? Fazer o quê? Fazer do Altíssimo, trazendo de novo aqui a palavra Altíssimo, né? O nome do Senhor, Elion, a nossa morada. Então, a promessa do Senhor, ela está condicionada a nós fazer dele o nosso refúgio e a nossa habitação. Né? Como nós já falamos lá no começo, habitar, morar. Mas como que nós podemos fazer isso? Então, ele trouxe duas palavras aqui, eu peguei da explicação da Bíblia, que são duas palavras hebraicas que nos dão a resposta. Né? A primeira é a palavra que é traduzida como refúgio, que ela significa um abrigo, um lugar de confiança. E a segunda, que é traduzida como morada, que significa habitação, que é a mesma que nós já falamos lá no começo, né? Que descreve a segurança da intimidade de morar juntos. De novo, trazendo a ideia do casamento, né? De morar junto. Então, nessas palavras, nós vemos um princípio. Quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e a nossa morada, tendo intimidade com Ele, trazendo para Ele nossos medos, nossas dificuldades, nossas necessidades, buscando dele, né, a direção, o conselho, passando tempo com Ele, amando o Senhor, andando com Ele todos os dias. Então, nós vamos entrar num abrigo de promessas sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. Então, a condição aqui, né, para nós entrar nesse lugar, é nós fazer do Senhor a nossa morada, a nossa habitação. E essas promessas, elas se estendem até o versículo 13. Do 10 ao 13, ele continua falando: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, o versículo 10 está falando que nenhum mal nos atingirá e nenhuma praga chegará à nossa tenda. Então, ele estende essa proteção também sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E no versículo 11, fala dos anjos do Senhor, que estão, versículo 11 e 12, né? Que estão nos guardando. Então, além de nós termos nosso Deus, o nosso esconderijo, as suas asas nos guardando, nós ainda temos anjos do Senhor que trabalham a nosso favor. Né? Ali fala que eles sustentam as nossas mãos para a gente não tropeçar. Então, o Senhor ainda dispõe os seus anjos para estarem cuidando de nós. Não é maravilhoso? O nosso Deus, que Deus maravilhoso nós temos, que nos guarda, que nos protege de maneira tão poderosa. Então, aqui, até o versículo 13, quem está falando é o salmista. Né? Ele está falando, ele está declarando essas palavras. E agora, a partir do versículo 14, quem está falando aqui? Agora é o Senhor, é Deus que está falando. E ele começa falando assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Né? Então, algumas versões falam: porque me ama, eu o livrarei. Então, o Senhor está falando aqui que ele nos livrará, porque nós o amamos.
Então, olhe para o irmão que sai do seu lado e diga para ele: ame o Senhor. Ame mais o Senhor. Porque ele me amou, eu o livrarei. O Senhor está falando. Eu o colocarei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Essa palavra conhecer, ela significa conhecer de uma forma profunda e relacional. Não é aquela coisa, né, que às vezes a gente conversa, conhece aquela pessoa lá, que trabalha lá no mercado? Sei, já vi, sei quem é, conheço. Não é esse conhecer de ver ou de ouvir falar. É um conhecer pessoal. É um conhecer de nós sentar à mesa com ele, de nós cear com ele. É um conhecer de nós conversar, de nós ter tempo com ele. É esse conhecer que essa palavra significa, né? Não só de ouvir, mas de se relacionar com ele. Né? Então, muito interessante que o salmista vem falando. Chega no versículo 14, ele para de falar e aí Deus começa a falar. E Deus fala, porque ele me ama, eu o livrarei. E eu o colocarei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Há um versículo que fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, sempre tem algo novo do Senhor para nós conhecer. Nunca nós vamos saber tudo. É uma fonte inesgotável. Então, sempre que nós nos dispor a conhecê-lo, a estar com Ele, nós vamos receber um pouquinho mais. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do Senhor, do nosso Deus, do nosso amado, daquele que nós amamos. Né? Que nós possamos amar Ele. Não porque Ele vai nos proteger, não porque Ele é bom e nos dá coisas, mas que nós possamos amar a Ele porque Ele nos amou. Né? Em gratidão ao amor dEle, por aquilo que Ele fez por nós na cruz, nós possamos amá-lo, retribuir com o nosso amor. Amém? E o Senhor continua falando, no versículo 15 e 16, Ele fala, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então aqui nós temos algumas promessas do Senhor, né? Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então é a certeza de que nós sempre seremos respondidos. Sempre nós seremos respondidos, sempre ele nos ouvirá quando nós clamarmos. Se ele vai responder quando nós clamarmos, é porque ele está ouvindo quando nós clamamos. Então, muitas vezes as pessoas falam, porque Deus não está me ouvindo, eu estou invocando, eu estou clamando. Ele está. Ele está. Porque ele sempre nos responderá. Então, nós temos nesse versículo a certeza da resposta. A próxima certeza, na sua angústia eu estarei com ele. Nós temos aqui a certeza da presença. Mesmo nos momentos difíceis, em todo tempo, ele promete que estará conosco. Então nós temos a certeza da sua presença. O que mais que nós temos? Livrá-lo-ei e o glorificarei. A certeza que ele nos livrará. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas que era para nós ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, aflições nós teremos, angústias nós teremos, mas Ele estará conosco. Ele nos responderá e Ele nos livrará. A aflição não vai nos destruir, a angústia não vai nos destruir. Ele nos livrará. Amém? Continuando ali, ele livrá-lo-ei e o glorificarei. Em algumas versões fala que ele trará honras. Então é a certeza de que ele nos honrará. Por nós confiarmos nele, ele nos honrará. E aqui ele não está falando de honra de homens, está falando da honra dele. Olha que precioso. O Senhor nos honrando. Né? Muitas vezes nós valorizamos a honra das pessoas, se esquecemos que a honra dele é muito melhor, é muito maior, é incomparável. E aí no versículo 16 ele fala, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, é a certeza da longevidade, de uma vida longa, e a certeza da salvação.
Para fechar o salmo, ele termina: e lhe mostrarei a minha salvação, que é o mais importante para nós ter essa certeza da salvação. Então, mesmo que Deus não deu ali uma promessa de imunidade total diante das calamidades, das aflições, ele não disse: você não vai passar por nada, você vai viver uma vida tranquila e boa. Mas ele prometeu a sua presença para todos aqueles que invocam, para aqueles que o buscam. Ele prometeu o livramento, ele prometeu a honra. Então, esse salmo é um salmo maravilhoso, porque ele começa ali trazendo essas promessas de proteção, de cuidado, de livramento. E é interessante que ele não termina só, ele podia acabar no versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Já seria maravilhoso. Mas aí o salmista para de falar e Deus fala. E quando Deus fala ali, ele fala que na angústia estará conosco. Então, para nos mostrar que nós vamos passar por momentos difíceis, que nós vamos passar por situações difíceis. Que Ele estará conosco, mas que nós podemos enfrentar momentos ruins. E muitas coisas nós não entenderemos aqui, talvez nem lá na glória. Nós não temos que entender os planos do Senhor, mas nós temos que confiar que Ele sabe tudo, que Ele é Senhor, né? Então é interessante que Deus, quando Ele fala da angústia e da aflição, mas Ele mostra que nós poderemos passar por esses momentos, não sozinhos, né? Mas com a certeza, com as certezas que nós vimos ali, a certeza da resposta, a certeza da presença, a certeza do livramento, da honra, da longevidade e da salvação. Amém? Então, amados, para nós encerrar, como eu falei, né? Algumas atitudes que nós temos que ter, que depende de nós, que nesse salmo traz, né? Só para nós relembrar do versículo 1, atitude nossa, habitar e descansar na presença de Deus. Versículo 2, atitude nossa, dizer ao Senhor, a comunicação, falar com Ele, a comunhão com Ele, colocar a nossa confiança nele, não na nossa própria segurança, nas próprias coisas que nós podemos fazer para nós ter segurança, que nós temos sim que fazer a nossa parte. Né? Se eu dormir com a porta aberta porque Deus está me guardando. Não, Deus não nos chama para irresponsabilidade. Mas eu não vou confiar nas 3 trancas que tem na minha porta e esquecer que a minha proteção verdadeira é o Senhor. Amém? Então, colocar nele a nossa confiança e não nas coisas, né? No versículo 4, uma atitude nossa, manejar o escudo, né, contra as mentiras de Satanás usando a verdade. Versículo 9, fazer do Altíssimo a nossa morada. E o versículo 14, amar o Senhor e conhecer o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Queria que você fechasse os teus olhos.